Jojo já não é novidade para ninguém que nós sempre tivemos excelentes vilões. Logo no início tivemos o Dio, que desde sempre teve essa aura magnética e carisma indescritível, apesar de no fundo ser só um covarde patético. Nós tivemos o Cars, como sendo um clássico vilão ambiental. Nós tivemos o Kira, sendo um vilão psicopata comum, muito baseado no Ted Bundy e outros serial killers americanos. E por aí vai. Mas, dentre esses vilões, uma parada muito legal, que a gente só viu uma vez, foi a interação entre eles. Coisa que só teve entre o Dio e o Pucci. E isso é algo que sempre nos deixou sonhando sobre como poderia ser uma resenha entre eles. Coisa que todos nós sabemos que é impossível. Mas, é pra isso que serve o fandom, não é mesmo? Pois existe um doujin muito maneiro que conta uma série de histórias curtas sobre um ambiente onde os vilões de Jojo moram juntos. E o melhor, todos eles morando de favor na casa do Kira. Um filé, não é mesmo? Mas bem, antes de iniciarmos com essa história, eu peço que você siga com o procedimento padrão, dando seu like, comentário, inscrição e se possível seu hypar. E com você tendo feito isso, bora lá! Bien, como dito antes, hoje falaremos de um doujin. Esse que atualmente, pelo menos em português, possui 2 capítulos e eles são basicamente tirinhas com histórias curtas de situações cotidianas vividas pelos personagens. Então, tenha em mente que isso aqui é apenas algo descompromissado criado pelos fãs. E com isso em mente, bora lá! O capítulo 1 de Bosses Live Together se inicia com um monólogo do Kira, onde ele faz a sua apresentação e diz que morar com sua amada é a coisa que mais o faz feliz no mundo. Mas, desde que alguns demônios mudaram para sua casa, as coisas nunca mais foram as mesmas. E aqui a gente tem uma linda cena do Cars e do Dio querendo dividir uma quentinha de diávolo. E pelo diálogo dá pra ver que não foi a primeira vez que eles já comeram ele. Literalmente, seus mentes sujas. E aliás, aqui tem um tropo de escrita do diabo sempre morrer, mas voltar à vida depois. Então, tenham isso em mente caso ele morra em qualquer momento. Mas enfim, nessa o Kira manda eles liberarem o diabo porque ele ia começar a fazer o almoço. Coisa que eles obedecem, e aqui a gente vê o esquema com o qual eles estavam vivendo. Onde o Kira e o Doppio eram os cozinheiros, enquanto o Pucci era responsável pela limpeza da casa. Coisa que andava sendo extremamente cansativa pelo fato do Dio e o Cars seriam os capetas que apenas ocupavam espaço e vagabundavam naquela casa, sem realmente contribuir de alguma forma. E dá pra ver que isso estava começando a afetar o psicológico do Kira, mas também principalmente o do diabo. Coitado. E bem, depois de um painel do Dio botando o Doppio pra cozinhar, nós vemos o vampirão indo importunar o Kira enquanto ele trabalhava, o perguntando sobre o que era aquilo em que ele tanto mexia. Coisa que incomoda o Kira, mas ele ainda assim explica o Dio que aquilo era um notebook. Coisa que deixa ele intrigado e ele acaba pedindo o notebook emprestado para poder fazer algumas compras online pelo Mercado Livre. E atenção, cara que traduziu essa obra, tu é foda, porque eu real ri quando eu li isso aqui. Parabéns. Mas bem, nessa com ele indo fazer compras, o Cars acaba aparecendo, e por conta dos dois terem ficado finalmente quietos, o Kira decide dar um tempo no computador, mesmo que a contragosto. E assim, com o tempo se passando, eles acabam recebendo uma encomenda em casa, onde que com Dio indo abrir, e comentando sobre os fretes abusivos que algumas empresas tinham, e coitado, deixa só ele saber da remessa conforme, ele vai ter um piripaque quando for comprar algo importado. Enfim, com a galera se reunindo na caixa e o Kira ficando curioso sobre a compra, o Dio revela que o que ele comprou foi nada mais nada menos que um mega kit de produtos cosméticos. E o Cars também tinha comprado sombra, porque afinal, vocês realmente acham que essa beleza assombrosa desses personagens vinham apenas de banho e de beber água? Isso é obra de muito skincare, meu amor. Fanboy Power. Porra, essa daqui foi de foder. Tanto que até mesmo o Kira ficou querendo comprar. Mas bem, com todo esse rolê acontecendo, o diabo apareceu querendo usar o notebook, mas o Dio acabou indo e pegando na frente, dizendo que ele apenas usaria por 10 minutos e que o diabo poderia ver TV enquanto isso. Coisa que acaba irritando o nosso diabinho e o fez pular esse tempo com seu King Crimson. E bem, agora vem o meu momento de fã chato. Porque tipo, antes no doujin era dito que o diabo tinha um computador de mesa em seu quarto, então por que cacetas ele precisava do notebook? E mais, porra, ele cortou 10 minutos no tempo com King Crimson, sendo que no anime ele só cortava 10 segundos. E assim, mesmo cortando esse tempo, o tempo ainda passa normal na perspectiva dele. É sério que ele só fez isso pra poder sacanear com o Dio? E meu Deus, eu acabei de notar que eu tô procurando lógica demais numa coisa que foi feita só pra ser engraçadinha. By the way, ele corta o tempo e o Dio fica puto por ele ter usado seu poder nele. Mas enquanto eles brigavam, o Cars foi lá e pegou o notebook pra ele, e isso acabou fazendo o vampirão largar o diabo e ir brigar com o Cars.
coisa que acaba chamando a atenção do pessoal da casa, e isso acaba desesperando Kira por ver o seu tão amado notebook, e do qual ele ainda nem tinha pagado a última parcela, no meio de uma briga entre aqueles dois monstros. Mas enquanto aquilo tudo rolava, o Diávolo, que só queria paz depois de ver que não teria mais acesso ao notebook, acaba sem querer tropeçando no fio do mesmo e caindo ao chão acidentalmente o levando junto. E para o azar de todos, o notebook havia quebrado. E só pela cara do Kira dá pra ver que geral acabou pagando o pato. Mas enfim, depois disso Kira acabou comprando um notebook novo e ele nunca mais o emprestou para ninguém. E tá certo, Kira, tem que ter cuidado mesmo. A próxima história é apenas uma tirinha curta, onde que o Dio pergunta ao Doppio se ele sabia que estava usando a mesma cueca que o Diávolo. Coisa que o deixa constrangido por ele ter notado aquilo só agora, e também deixa o Diávolo puto pelo Dio ter tido uma conversa tão bizarra com seu amado Doppio. Mas já a próxima tirinha é algo mais engraçado, pois é o Dio mostrando uma foto do seu filho pro Diávolo. Esse que tinha ficado surpreso pelo mesmo ser pai, mas que acabou ficando em choque por ver que o seu filho era ninguém mais, ninguém menos que o Giorno. Coisa que acaba fazendo seu PTSD entrar em ação e ele quase acaba tendo um piripaque ao ver o mesmo. E assim, com ele explicando aquela situação toda para o Dio, ele só acaba ficando feliz por saber que o seu filho era mais forte do que o chefe da máfia, desprezando totalmente os sentimentos do coitado do Diávolo. Muito bom! E bem, finalizando com esse volume, tem uma tirinha deles falando sobre roupas estranhas e ficando em choque com o fato do Cars andar por aí com a bunda de fora. Mas, como eu não quero censurar nada, vamos pular pro capítulo 2. Esse que se inicia com Kira botando o pau na mesa, falando que era pra eles pararem de ser vagabundos e arrumarem um emprego. Coisa que acaba não se desenrolando bem, pois de acordo com Dio, o Kira ganhava bem o suficiente para poder bancar todo mundo. Coisa que claramente não era verdade. Então, o Cars sugere que ele e o Dio passem a comer apenas o Diávolo, já que ele sempre voltava à vida depois de morrer, e assim eles acabariam podendo economizar na comida. Coisa que, na minha opinião, acaba gerando o melhor diálogo de todo esse doujin, que é: por favor, para de me comer. Isso aqui é muito foda. Mas o Pucci lembra o Kira que deixar o Dio trabalhando não era uma ideia muito boa, devido ao perigo dele se encontrar com Jotaro. E o mesmo também ocorria com o Diávolo, já que sempre que ele saía para trabalhar ele acabava morrendo, e isso acabava não o permitindo receber um salário. Mas ainda assim eles tinham que fazer algo, pois o Kira não tinha dinheiro para pagar o aluguel daquele mês. Mas com um dia ouvindo aquilo, ele sugere que eles virem mangakás, pois a editora de uma revista que ele acompanhava estava realizando um concurso que premiaria um autor independente pela sua melhor história. Coisa que, apesar de protestos, acabou indo pra frente devido ao apoio do Pucci, que na hora já foi correndo comprar os materiais. Então, a história parte para um grande brainstorm em que o Cars acabou caindo no sono. Enfim, depois de uns contratempos, a história pula um mês e nós vemos o mangá que cada um fez. E de início nós vemos o do Doppio, esse que criou uma história shounen sobre um guerreiro que salvava o mundo de um dragão e que no fim se casava com uma princesa. Dragão? Coisa que o povo acabou gostando, apesar de estranharem o quanto que a princesa se parecia com o Diávolo. Mas o próximo mangá a ser apresentado foi o do Cars, esse que fez uma história bem na vibe Happy Tree Friends, sobre animais se revoltando com os humanos e exterminando a humanidade. Genial! Mas ele não pôde enviar pela sua alta violência. Já por outro lado, o Pucci escreveu um mangá shoujo, pois era esse o gênero de mangás que ele lia com o Dio durante a sua juventude. Coisa que abriu brecha pro Dio comentar sobre o mangá do Kira, esse que tinha um traço bem simples, mas com mãos bizarramente detalhadas. Coisa que acabou incomodando um pouco o Kira, e ele perguntou sobre o que era o mangá do Dio. Esse que, bem, fez basicamente Jojo sobre o seu ponto de vista. E com certeza ele tomaria copyright da Switch. Mas enfim, depois de eiras e beiras, eles decidem enviar para a editora, essa que os encaminhou para o mangaka, que era o jurado do concurso, e que era ninguém mais, ninguém menos que o grande Rohan Sensei. Esse que os leu e achou um lixo, mas ele acabou recebendo logo em sequência uma história do Koichi, e o favoritismo falou mais alto, assim fazendo com que todos os 5 apenas tenham gastado tempo com coisas inúteis. F Diávolo. E F de novo porque tem mais uma tirinha dele morrendo pro Kira no final. Essa eu acho genial. Diávolo de camisa, foda-se. Mas bem, assim nós temos o fim do segundo capítulo, que é o último que foi traduzido. E... bom, eu gostei. Sério, tipo, esses doujins são bem divertidos, apesar dos personagens estarem totalmente fora de si, não sendo fiéis nas personalidades e tal. Mas, é isso, né? Isso aqui é uma paradinha bobinha e descompromissada que tu lê pela resenha. Tipo, isso aqui é quase uma paródia. Esperar a fidelidade disso aqui é pedir demais. Mas ainda assim é legal pra caramba ver eles interagindo. O Kira velho da lanche é algo que eu nunca iria esquecer. E nem do Dio, o atendente do McDonald's. Simplesmente épico. Mas, é isso aí.
Se vocês quiserem ler pra ter a sua experiência, é só tacar o nome da obra na net, que vocês acham fácil. Mas eu já aviso, eu só achei ela num site bem sus, então leia por sua conta e risco. E, bem, foi isso. Siga o procedimento padrão com seu like, comentário e inscrição, e se possível considere virar um membro para ajudar o canal e receber benefícios exclusivos. E, tendo dito isso, eu sou o Fux e... Tchau.